Boa noite, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor sejam com todos os irmãos, seja conosco nessa noite. Vamos meditar na palavra de Deus, vamos pedir a orientação do Senhor sobre as nossas vidas. E antes de nós passarmos a leitura do texto bíblico, eu queria trazer alguns dados aos irmãos, para que nós possamos ter uma visão mais clara de como esse assunto tem sido tratado. No momento, às vezes, a tecnologia nos atrapalha, né? Agora sim. Alguns dados interessantes que eu queria dividir com os irmãos. Dados da OMS. De acordo com a pesquisa mais recente da OMS, aproximadamente 359 milhões de pessoas convivem com algum transtorno de ansiedade. Se você for fazer uma conta, isso representa mais de 4% da população mundial. Mais de 4%. Se nós juntássemos todas elas num país, seria o terceiro país mais populoso do mundo. Só perderia para a Índia e para a China. No Brasil, uma matéria do Jornal da Band, em 2023, citando os dados da OMS também, apresentou que aproximadamente 9,3% dos brasileiros sofrem de ansiedade patológica. Continha básica: se nós tivermos 100 pessoas, pelo menos 9 delas lutam contra a doença. E os jovens são os mais atingidos. De outra fonte, a CNN Brasil, também usando os mesmos dados da OMS, 2023, 26,8% dos brasileiros já foram diagnosticados de alguma maneira sobre a questão de ansiedade. Quando você pega uma faixa etária entre 18 e 24 anos, esse número chega a 31%. 2023. Então nós estamos falando que 1 a cada 3 dos nossos jovens tem algum problema ou foram diagnosticados com ansiedade. Talvez você seja uma dessas pessoas que sofre com ansiedade, que rói as unhas, embora eu roo as minhas unhas e não me acho ansioso, sei lá, né? Não sei. Que fica antecipando problemas, sofrendo com esses problemas. Talvez você seja uma daquelas pessoas que fica pensando em como é que vai ser a sua prova, onde é que você vai trabalhar, qual vai ser o seu próximo emprego, onde que seu filho vai estudar, que tecnologia, ou melhor, que a tecnologia e a inteligência artificial de alguma maneira vão dominar o nosso mundo. Pode ser que você fique ansioso por temas como esses. O fato, queridos, é que nós não podemos fechar os nossos olhos para essa triste realidade. Problema atual, problema presente na nossa sociedade. Mas infelizmente, ou felizmente, esse problema não é novo. Jesus já havia tratado desse tema e nós queremos estudar um pouquinho a respeito de como ele lidou no ensino sobre a ansiedade. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Nós leremos dos versos 25 a 34. Mateus capítulo 6, versos de 25 a 34. Eu farei a leitura pela NVT. Caso os irmãos tenham a mesma versão, ou se não, quiserem acompanhar aqui na tela também, para que fique fácil.
Nos diz assim a palavra de Deus: por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que a comida e o corpo não é mais que a roupa? Observem os pássaros, eles não plantam, nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham, nem fazem roupas, e, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres que hoje estão aqui e amanhã são lançadas no fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos. Pai Celeste, mais uma vez estamos na Tua presença e queremos Te pedir agora, neste momento, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, Deus. Que sejamos ensinados por ela, Pai, que tenhamos o nosso pecado confrontado por ela, Deus, e que em tudo o Teu nome seja glorificado, Pai. Fala conosco nessa noite. Abre os nossos ouvidos, abre os nossos corações, para que a Tua palavra encontre morada nas nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, antes de nós nos debruçarmos exatamente sobre o que esse texto nos traz quanto à ansiedade, eu queria que nós nos detivéssemos alguns minutos para que nós possamos chegar a um acordo do que não é ansiedade. Ok? E mesmo antes disso, eu queria até mesmo trazer uma palavra aos irmãos. A nossa igreja não abre mão de que cada um tenha também em sua vida um cuidado psicológico. Então, obviamente, nós vamos tratar aqui da ansiedade sobre o aspecto bíblico, o aspecto espiritual das nossas vidas, o aspecto talvez mais prático da nossa vida, mas não diminua isso que também pode ser uma doença. Procure um médico. Caso você perceba essa necessidade, procure um médico, procure um psicólogo, procure alguém na área da saúde que possa te auxiliar nesse sentido. Ok? Vamos falar um pouquinho sobre o que não é ansiedade, queridos. Primeiro, ansiedade não é você estar atento às suas próprias necessidades, as necessidades do seu corpo. Nós temos que comer, nós temos que beber, nós precisamos nos vestir. A própria palavra de Deus, ou o próprio Jesus, nesse texto de Mateus 6, um pouco antes, em alguns outros encontros nós falamos sobre isso. Ele nos ensinou a orar sobre o pão que nos alimenta. Ou seja, o próprio Jesus admite que há a necessidade do alimento, que há a necessidade da bebida, que há a necessidade desse cuidado sobre as nossas vidas. Isso não é ansiedade. Tudo bem? Ansiedade também não é você deixar de ser previdente quanto ao seu futuro. Isso não é ansiedade. Você trabalhar e você economizar e você manter uma reserva de emergência para momentos em que você precise financeiramente desse dinheiro, você encontrar maneiras que possam suportar a necessidade da sua família ou pensando no futuro, em alguma necessidade específica, isso não é ansiedade. A palavra de Deus também nos orienta a nós observarmos a formiga. O livro de Provérbios vai nos trazer isso de forma muito clara, que a formiga é sábia. Ela trabalha de maneira previdente, juntando o seu alimento para que no inverno ela tenha o que comer. Então veja bem, ansiedade não é
você deixar de ser previdente com o seu futuro e o futuro daqueles que você ama. Ansiedade, queridos, não é você trabalhar para ganhar a sua vida. Não é. A palavra de Deus também nos ensina que nós precisamos do trabalho. No texto mesmo que nós lemos, nesse pedaço do Sermão do Monte em que nós vemos Jesus nos ensinando a respeito da ansiedade, o próprio Jesus vai utilizar o exemplo dos pássaros e das flores. Você já viu o pássaro não trabalhar? Você acha que não? Você acha que o pássaro fica ali quietinho, bonitinho, sem fazer nada e a comida surge do nada para ele ali? Não, querido. Os pássaros têm que ir atrás da sua comida, senão... A questão é que Deus providencia essa comida para eles. Deus providencia esse alimento. Você acha que as flores não trabalham? As flores, elas têm que executar todo um processo para poder sugar do solo, para poder receber do sol os nutrientes que elas precisam. Queridos, ansiedade não é você trabalhar para que você ganhe a sua própria vida. Precisamos, somos chamados ao trabalho. E por fim, última coisa que eu queria trazer para os irmãos, que ansiedade não é garantia de vida fácil. O fato de você ficar ansioso não vai diminuir as dificuldades na sua vida. Elas existirão, quer você queira ou não. Mesmo texto que lemos, exemplos de Jesus quanto às flores. Jesus mesmo fala que essas flores silvestres são lançadas ao fogo. O problema existe. Elas são tiradas, elas são arrancadas, elas são queimadas. Ansiedade não é garantia de vida fácil. Tudo bem até aqui? Vamos para o texto, então? É importante que nós tenhamos isso em mente, queridos, porque como Jesus vai nos trazer aqui algumas questões muito claras a respeito da ansiedade, esses conceitos precisam estar muito transparentes na nossa cabeça. E esse texto que nós lemos, se você observar, ele começa, verso 25, por isso eu lhes digo que... Se você olha para esse texto, você percebe que se trata de uma continuação, ou de uma conclusão que Jesus está querendo chegar ali. Jesus está trazendo os seus ouvintes para esse ponto do seu sermão, e para fazer essa ligação, ele usa exatamente essas palavras. Por isso eu lhes digo, e ele continua a sua ideia. Mas tá bom, concluindo ou querendo continuar o quê? Se você olhar para o texto bíblico, eu espero que você esteja aí com a sua Bíblia aberta, você verá que Jesus, desde o começo desse capítulo, vem fazendo algumas comparações. Nós já falamos sobre isso. Jesus vem fazendo comparações entre a vida que se observa de uma pessoa hipócrita, os religiosos da época, e de alguém que se diz ser seu discípulo, fazendo o quê? Olhando para a vida particular dessas pessoas. Jesus utiliza dos artefatos religiosos, de aspectos religiosos, entre os versos 1 e 18 aqui, falando sobre a esmola, falando sobre o jejum, falando sobre a oração, trazendo comparações daquilo que o Senhor Jesus esperava que os seus discípulos apresentassem de maneira particular. Mas Jesus continua o seu ensino fazendo outras comparações, agora voltados para a vida pública daqueles seus ouvintes, apresentando escolhas bem peculiares quanto a temas simples do cotidiano. Jesus traz 2 tesouros, Jesus traz 2 condições visuais, Jesus traz 2 senhores, e com isso ele ensina os seus discípulos. A impressão que dá aqui é que as perguntas que Jesus vem fazendo de forma implícita aos seus discípulos vai na linha de que quem você quer que se agrade do seu exercício espiritual? Você quer acumular tesouros? Qual dessas possibilidades de tesouro te parecem mais duráveis? De que maneira nós queremos enxergar o mundo ao nosso redor? Com que lente, com que lâmpada nós vamos enxergar o mundo ao nosso redor? A quem nós vamos servir?
Qual Senhor é mais digno da nossa devoção? Perguntas de Jesus implícitas no seu ensinamento. E só depois de entendermos essas perguntas, só depois de termos feito as nossas próprias escolhas, é que nós somos capazes de olhar como é possível para alguém viver uma vida sem essa preocupação excessiva que o texto a partir do verso 25 nos traz. Em outras palavras, queridos, as escolhas que fizermos em relação às comparações trazidas por Jesus antes desse texto que lemos é que vão nos facilitar ou nos dificultar a aplicação das verdades que acabamos de ler. 3 vezes nesse texto que lemos, Jesus repete para que não nos preocupássemos. Versos 25, versos 31, versos 34, verso 34. Se você tem aí com você a revista e atualizada, a versão revista e atualizada, vai estar lá, não andeis ansiosos, né? Ou vai estar, não vos inquieteis, tanto no 31 quanto na 34, e acho que é a melhor tradução mesmo, acho que é a que talvez traga mais proximidade com o termo grego utilizado aqui, porque essa palavra de Jesus, por exemplo, ela é utilizada na parábola do semeador. Lembra das parábolas do semeador, quando Jesus ensina que a semente, quando ele fala que a semente caiu entre os espinhos, e esses espinhos, Jesus menciona na sua explicação da parábola que são exatamente as preocupações com essa vida, as preocupações desta vida, é a mesma palavra que Jesus utiliza aqui no Sermão do Monte. Se nós formos para os nossos dicionários, ansiedade vai englobar estado de inquietação, nervosismo, apreensão diante do que se espera ou deseja, estado emocional de inquietação, receio, aflição causado pela incerteza diante de uma situação futura, desejo intenso, impaciente de que algo aconteça. É assim que a gente define a ansiedade. E de fato a lição de Jesus era bem conhecida pelos seus ouvintes. O problema já existia naquela época. A questão é que eles sabiam, assim como nós também sabemos, a necessidade de nós combinarmos algumas coisas, a prudência e a antecipação com a serenidade que deve ocupar os nossos corações, queridos. Jesus traz aos seus ouvintes 2 argumentos claros quanto às razões da ansiedade ser nociva ao ser humano, e eu queria meditar com os irmãos sobre esses 2 argumentos de Jesus. O primeiro argumento que Jesus nos traz é exatamente de que a ansiedade é incompatível com a fé cristã. No verso 30, Jesus chama esses homens que andam ansiosos pela comida e pela roupa como homens de pequena fé. E os motivos que ele apresenta, pelos quais nós também deveríamos confiar em Deus, ao invés de andarmos ansiosos, são bem interessantes. Primeiro, Jesus usa a própria experiência humana. O próprio Deus foi quem criou e agora sustenta a nossa vida. Verso 25. Nós vemos aí Jesus partindo do macro para o micro, do maior para o menor. Poxa vida, se Deus é aquele que é o responsável pela nossa vida, e obviamente a nossa vida é mais importante do que o alimento e bebida que nos nutre, será que não deveríamos pesar de maneira diferente essas coisas? Da mesma forma, o nosso corpo, pelo qual também Deus é responsável, é mais importante que a roupa que nos cobre, que nos aquece. O que Jesus está nos dizendo aqui é muito simples. Se Deus já cuida do que é maior, da nossa vida, do nosso corpo, nós não podemos confiar nele para cuidar das coisas que são menores? Do nosso alimento, das nossas roupas? Será que essas coisas que são menores em comparação com a vida e com o corpo deveriam ocupar de fato o nosso pensamento da maneira como ocupam?
A lógica de Jesus é tão inevitável, é tão absurdamente fechada em si mesmo, que a pergunta que ele faz aos seus ouvintes no verso 27 chega a ser absurda mesmo. Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Óbvio que não. Jesus está querendo trazer aos seus ouvintes o absurdo que é nós pensarmos que o Deus que preparou a nossa vida, cuidou de cada detalhe, que sustenta e que provê todas as coisas para que o nosso corpo funcione, não vai cuidar do nosso alimento? Não vai cuidar da nossa roupa? Jesus usa outro exemplo para ratificar esse mesmo argumento. Mas agora ele parte do micro para o macro. Ele parte do menor para o maior. Inclusive John Stott vai falar que Jesus vai usar aqui um exemplo do mundo subhumano. Jesus vai usar os animais aqui, as flores, para nos trazer esses exemplos. Jesus usa as aves como ilustração do cuidado divino do alimentar, verso 26. Jesus usa as flores para também ilustrar o cuidado divino no vestir. E aí, em ambos os casos, Jesus chama os seus ouvintes a observar. Pensem sobre isso. A proposta de Jesus é que os seus ouvintes refletissem sobre os fatos que o cuidado providencial de Deus apresenta nesses dois casos. Jesus fala para os seus ouvintes: olhem os pássaros. Olhem as flores. É sério que vocês acham que vocês têm menos importância do que pássaros e flores? É sério que o Deus que cuida do detalhe, do micro, do mínimo, que é o alimento dos pássaros, que é a roupagem, a floragem, não vai cuidar de vocês? A ansiedade, ela tem o poder, queridos, de desviar os nossos olhos de Deus, fixá-los nas circunstâncias. A ansiedade é um ato de incredulidade, de falta de confiança em Deus. Onde começa a ansiedade, termina a nossa fé. A ansiedade tem o poder de desviar os nossos olhos da eternidade e fixá-los nas coisas que são temporais. A ansiedade nos mata pouco a pouco, queridos. Rouba as nossas forças, mata nossos sonhos, mina nossa saúde, enfraquece nossa fé, tira nossa confiança em Deus, nos empurra para uma vida que é menos do que cristã. Como é que nós podemos encorajar pessoas a colocarem as suas confianças em Deus a respeito do céu, em relação ao céu, se nós não confiamos em Deus, nem em relação às coisas da terra? Um crente ansioso é uma contradição. Você consegue perceber isso? A ansiedade é o oposto de uma vida de fé. É incoerente. Nós queremos pregar a fé e vivermos a ansiedade. A ansiedade, ela nos leva a perder esse testemunho cristão. Segundo argumento de Jesus, a ansiedade, ela é incompatível com o bom senso, querido. É simples assim. Não é sensato que nós estejamos ansiosos por coisa alguma. No verso 34, Jesus menciona o hoje e o amanhã. Toda a ansiedade é sobre o amanhã. É sobre o futuro. É sobre algo que pode ser que aconteça. Quer seja ela relacionada com a roupa, quer seja ela relacionada com o alimento, com qualquer outro aspecto da sua vida. Mas a ansiedade sempre é sobre uma possibilidade. Sempre que nós ficamos ansiosos, nós ficamos preocupados agora
sobre alguma coisa que pode acontecer no futuro. Algo que pode acontecer, ok? Eu trabalho com gestão de riscos e controles internos, essa é a minha área. Como é que você diminui a possibilidade de que problemas aconteçam? Eles podem acontecer, não significa que eles vão acontecer. Nós nos preocupamos com os exames de saúde que temos que fazer. Nós nos preocupamos com a reunião de trabalho que nós teremos ao longo da semana. Nós nos preocupamos com a prova que vai chegar no final do semestre. Nós nos preocupamos com o salário que não chega até o final do mês. Nós nos preocupamos com o namorado ou com a namorada que ainda não chegou. Nos preocupamos com todas essas coisas. Nos preocupamos até mesmo com a cotação do Bitcoin. Questões tantas, e que talvez a maioria desses cenários nem se realizem, queridos. Eu já vi estatísticas, mas meio estatística que não dá nem para mencionar a fonte, sei lá, né? De que 70% daquilo que a gente se preocupa de forma crítica nem acontece. Eu não sei como é esse número na sua vida. De novo, né? Não posso trazer fonte, não tenho fontes. É um número jogado numa reportagem que eu vi, não tenho como comprovar. Mas eu não sei como é que é isso na sua vida. De fato, tudo aquilo que você já se preocupou aconteceu? Eu duvido. Eu duvido. Sei lá, 15% talvez tenha acontecido, 10%, 20%, não sei. Mas justifica, é sensato que nós estejamos ansiosos? Nós precisamos aprender a viver um dia de cada vez. O que Jesus está nos dizendo é que a preocupação excessiva é uma perda de tempo. É perda de neurônios, é perda de saúde física. As úlceras, as gastrites nervosas que nos digam. E que não resolvem nada. De novo, queridos, mais uma vez, eu não estou dizendo que você não deva trabalhar. Eu não estou dizendo que você não deva ser previdente com o seu futuro. Eu não estou dizendo que as coisas vão cair de mão beijada no seu colo. Não é isso que a palavra de Deus nos instrui. Mas nós devemos fazer tudo isso vivendo um dia de cada vez. Não antecipando problemas que são futuros e que podem nem mesmo se concretizar. Já basta para cada dia a sua própria dificuldade. Ansiedade nos destrói, queridos. Um teólogo inglês chamado William Wiersbe, citando a vida de uma missionária, diz que a ansiedade não esvazia o amanhã do seu sofrimento, mas esvazia o hoje do seu poder. A ansiedade nos engana, queridos. Os discípulos de Jesus olharam para ele andando por sobre as águas, vindo socorrê-los, e cheios de medo, eles acharam que era um fantasma. A ansiedade não faz sentido, porque ela tem o poder de aumentar os nossos problemas e diminuir a nossa capacidade de resolver esses problemas. Não faz sentido. Mas eu não queria terminar dessa maneira, né? Eu queria trazer aos irmãos também uma palavra de esperança contra a ansiedade. E estudando para preparar esse sermão, eu me deparei com um texto do reverendo Hernandes Dias Lopes, muito interessante sobre como podemos vencer a ansiedade. E ele traz três verdades a partir dos últimos versos desse texto que nós lemos e que são extremamente práticos para nós, nessa noite, podermos vencer as ansiedades nas nossas vidas. Primeiro, ele diz que vencemos a ansiedade quando entendemos que Deus é nosso Pai e conhece todas as nossas necessidades. Querido, nós vencemos a ansiedade quando confiamos no Senhor. A fé é o nosso antídoto para a ansiedade.
Você quer diminuir o nível de ansiedade na sua vida? Creia em Deus. Os problemas não sumirão, as dificuldades não deixarão de existir, mas Deus nos conhece e nos ama. É nosso Pai celeste. Ele já sabe de tudo aquilo que nós precisamos, é o que nos diz o verso 32. Ele nos protege, Ele nos livra, Ele nos guarda, Ele nos sustenta. O apóstolo Paulo aprendeu sobre isso no seu caminhar. Ensinando a igreja de Filipenses, ele diz o seguinte: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo o que Ele já fez. Filipenses capítulo 4. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Quer vencer a ansiedade, querido? Entenda que Deus é nosso Pai, que conhece as nossas necessidades. Ele sabe do que nós precisamos. Segundo aspecto para sermos vitoriosos contra a ansiedade. Nós vencemos a ansiedade quando sabemos que, ao cuidarmos das coisas de Deus, Ele cuida das nossas necessidades. Olha o verso 33. Esse verso ele traz para nós uma ordem e uma promessa. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. A ordem? Buscar o governo de Deus. Buscar o reino do Senhor. A vontade de Deus, a justiça de Deus, o reinado de Deus sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Deus e não nós é quem deve ocupar o topo da nossa agenda. Os interesses de Deus e não os nossos devem ocupar a nossa mente e o nosso coração em todas as áreas da nossa vida. No seu estudo, no seu trabalho, na sua vida familiar, nas suas amizades, na sua diversão, em todos os aspectos da sua vida, os interesses do Senhor devem ser prioridade. A promessa é que quando nós cuidamos das coisas de Deus, quando nós priorizamos as coisas do Senhor, Ele cuida das nossas necessidades. Ao profeta Jeremias, o Senhor revelou, Jeremias capítulo 29, naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por vocês, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e os restaurarei. Quem acabaria com o exílio? O povo? Não, Deus acabaria com o exílio. Qual que era a parte do povo? Buscar ao Senhor, orar a Ele, encontrá-lo, quando buscando de todo o coração. Você quer vencer a ansiedade, querido? Entenda que a prioridade na sua vida devem ser as coisas de Deus. Por fim, nós vencemos a ansiedade quando descansamos no cuidado diário de Deus. O verso 34 nos lembra que nós não temos como controlar o futuro, queridos. Antecipar o que pode vir, realmente sofrer por conta disso, não é nada prudente. Nós não temos controle sobre isso. Devemos cuidar do hoje, deixar o amanhã nas mãos daquele que cuida de nós. Falando ao profeta Isaías, o Senhor envia a ele um cântico. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme,
porque Ele confia em ti. A palavra de Deus é rica, queridos, em textos que nos lembram essas verdades. De que Deus cuida de nós. De que Deus sabe de todas as coisas, sabe daquilo que nós precisamos. De que, quando damos a prioridade às suas coisas, Ele trabalha por nós. Não há outro cuidado a não ser esse, queridos. Portanto, devemos pensar, se somos ansiosos, temos que clamar ao Senhor pela libertação desse pecado. Porque a ansiedade não é compatível com a fé cristã. A ansiedade não é sensata aos olhos de Deus. Mas Ele nos dá as ferramentas para que nós possamos vencer esse problema tão atual, tão relevante na nossa sociedade hoje, que é uma vida de ansiedade. Que Deus nos abençoe, queridos. E eu gostaria de convidar o grupo à frente para que nós cantássemos. Cantássemos o hino de número 159.